Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de hoje que nós vamos meditar é Mateus 13, dos versículos 49 até os 52. Amém? Louvado seja Deus, glória a Jesus, que diz exatamente o seguinte: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, a gente vê aqui, né, que o Senhor Jesus continua falando em parábolas a respeito do reino dos céus, né? E na separação dos maus, dos filhos do malignos, né? Com os filhos do reino, né? E de modo que nós sabemos que os filhos do reino são exatamente os filhos de Deus, né? Que são a semente bendita do Senhor, né? Que estão nas igrejas de Cristo e estão servindo a Cristo com sinceridade de coração, com humildade, né? Estão ali buscando cada vez mais e mais o crescimento do reino de Deus, procurando cada vez mais e mais com que mais pessoas convertam a Cristo, aceitam a Jesus, têm os seus problemas resolvidos e as suas almas salvas para o reino de glória do Senhor no dia da sua vinda gloriosa, né? Então, vamos aqui, né, na referência, né? Separarão os maus dentre os justos. Na parábola da rede, nos versos 47 e 50, que trata da volta de Cristo para julgar o mundo depois da tribulação. A ceifa dos ímpios e a dos justos está na mesma ordem mencionada na parábola do joio e do trigo, né? Nos versos 30, 41 e 43. Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Vamos ver o que fala os versos 30, 41 e 43, né? De São Mateus 13, né? Versos 30, 41 a 43, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Verso 30 está escrito o seguinte: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro, né? Então o joio, como os irmãos já têm visto aqui, já na frequência dessa mensagem, né, do São Mateus 3, a parábola de semeador, né, que o joio, né, são os filhos do maligno, né, são os implantados na igreja com aparência de crente, mas não são convertidos, né? Então eles são considerados o joio, que serão colhido primeiro, amarrado os feixes e lançado no fogo do inferno, né? E os bons crentes, os crentes convertidos, fiéis, temente a Deus, né, são os filhos do reino. Estes será colhido e colocado no celeiro, né? E também no verso 41 até o 43 está escrito o seguinte: glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Verso 41: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, né? Onde é o reino de Deus, irmãos? Onde é o reino de Deus, irmãs? São as igrejas de Cristo. Este é o reino de Deus.
arrependei-vos que é chegado a vós o reino de Deus. Era Jesus começando a sua igreja na terra, né? As verdadeiras igrejas de Cristo, ela é o reino de Deus, ela é formada pelas sementes benditas do Senhor, pela semente semeada pelo Senhor, né? Jesus fez o que fez durante os 3 anos de ministério, depois ele capacitou os homens e mulheres de Deus para continuar pregando a palavra de Deus e semeando as boas novas, semeando a semente bendita do Senhor, né? E conseguindo cada vez mais e mais agregar almas para o reino dos céus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Verso 41, verso 43, né? Verso 43 diz o seguinte, né? Louvado seja Deus. Voltando um pouquinho no 42, né? Volta no 41, vou ler os 3 seguidos, 41, 42 e 43, que é a referência. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, né? Já falei, iniquidade é todo tipo de pecado, que Jesus usou uma palavra só para resumir tudo numa única palavra, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós vejamos aqui, irmão, no versículo 42, né? E lançá-los na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes, né? Por que haverá pranto e ranger de dentes? Porque o crente desconcertado, o crente do que tem, o crente contendeiro, eles estão nas igrejas. Todo quanto é igreja tem esse tipo de crente dentro delas, né? E eles acham que estão servindo a Deus com sinceridade de coração, né? Eles acham que estão fazendo a coisa certa, né? Muitas vezes a culpa é só deles mesmos, né? Que eles não têm o ensinamento adequado, né? Porque eles ouvem, mas não obedecem, né? Agora, muitas vezes, eles não têm o ensinamento adequado, é falta do pastor pregar a sã doutrina na igreja. O pastor não prega doutrina, né? Quando alguém cobra do pastor, tem os crentes fiéis e verdadeiros que estão na igreja, cobra do pastor uma posição mais firme em relação a determinado irmão, ou com a igreja inteira, o pastor fala, não, irmão, aqui não pode pregar doutrina, não. Pode não se pregar, a irmã sai. Se pregar, o irmão sai, né? Então, por isso que haverá naquele dia pranto e ranger de dentes, porque os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos mestres, que não tiveram a coragem de falar a verdade, né? Eles terão que dar conta do sangue daquele irmão, daquela irmã, que se perdeu por falta de orientação adequada. Aquele irmão e aquela irmã que se perdeu ouvindo a verdade, mas não obedeceu, é problema deles, né? Mas aquele irmão e aquela irmã que não alcançou a salvação de Deus, porque não ouviu a verdade do seu pastor, né? Então o pastor terá que dar conta do sangue daquele irmão e daquela irmã, né? Ao anjo da igreja escreve, né? Eu tenho contra ti, né? Que você aí vai nas 7 igrejas da Ásia, né? Quem é o anjo da igreja, irmãos? Quem é o anjo da igreja, irmãs? É o pastor da igreja, é o pastor principal. Tem os auxiliares, mas o anjo da igreja é a autoridade máxima da igreja. É o pastor que está ali implantado, que foi colocado, que foi declarado, que é o pastor da igreja. Ele é o responsável por tudo, pela doutrina. Goteja a minha doutrina como a chuva, goteja a minha doutrina como o orvalho. Está lá em Deuteronômio 32. Porque é através da doutrina que os irmãos conseguem ser disciplinados, ser orientados à altura, né? Para poder entender, reconhecer, praticar e fazer. Se ainda assim não obedecer, o pastor tem autoridade para poder puni-los, suspendendo de comunhão e outras coisas mais que a palavra de Deus permite que seja feito, para que haja um conserto daquele irmão, daquela irmã, né? Então, naquele dia, lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto
e ranger de dentes, né? Exatamente porque o pastor que passou a mão na cabeça do irmão e da irmã e deixou a coisa passar, deixou a coisa correr, Deus não vai receber, esse pastor não alcançará de Deus a salvação. Ele vai morder nos beiços ali na hora, vai cerrar os dentes e vai falar: eu em teu nome eu profetizei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu orei, pessoas foram curadas, pessoas foram saradas, né? Mas e o adultério que você deixou correr frouxo dentro da igreja? E as vaidades que você deixou correr frouxo dentro da igreja? E você não corrigiu, né? As irmãs usando roupas coladas, usando mini saias, usando roupa transparente, vestindo calça comprida. Você não falou para nenhuma das irmãs. Você não falou para nenhuma delas essas coisas todas. Ela fez e você consentiu. Se você tivesse orientado ela, repreendido ela, como diz nosso querido amado irmão apóstolo Paulo, vai, ensina, exorta, repreende, né? Se você tivesse feito isso com amor, quem sabe ela não teria se convertido, se arrependido, entendido e mudado a postura dela. A irmã que está pintando os cabelos, as irmãs que estão cortando os cabelos, tudo isso não é permitido de acordo com a palavra de Deus, né? E as pinturas de Jezabel, né, que as irmãs usam, né? Você está permitindo aquelas unhas compridas, parecendo aquelas unhas de, eu não sei nem falar do que é, que as irmãs usam, faz aqueles encaixes ali, coloca aquelas pinturas em cima, né? Tudo coisa que escandaliza, coisa do mundo, coisa mundana, né? Eu vejo às vezes algumas apresentações de irmãs, né? Ela levanta a mão para orar, você vê a unha dela, passa 2, 3 centímetros para cima da ponta do dedo. Coisa mais horrorosa, parecendo um bicho, né? E o pastor ficou quietinho, não falou nada, não corrigiu, não repreendeu, né? Minha irmã subindo no púlpito com os cabelos tudo pintado, o cabelo tem 3, 4 cores no cabelo dela e você não fala nada, você não faz nada. Por isso você naquele dia é um desses aqui, né? Será lançado na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas vamos seguir aqui, irmãos. Os ímpios são ceifados primeiro e os justos em segundo lugar. Tal sequência mostra claramente que a separação dos ímpios dentre os justos terá lugar no fim da tribulação, e não no arrebatamento da igreja, ocasião em que o povo peculiar do Senhor é retirado do mundo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos ler de novo essa nota? Tal sequência mostra claramente que a separação dos ímpios dentre os justos terá lugar no fim da tribulação, e não no arrebatamento da igreja, ocasião em que o povo peculiar do Senhor é retirado do mundo. 1 Tessalonicenses 4:13 até o 18. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. 1 Tessalonicenses 4:13 ao 18. Acerca da ressurreição e vinda de Cristo, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto,
consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Nesta parábola, Cristo volta a ressaltar o fato de que entre o povo de Deus há muitos que não são verdadeiramente leais a Ele e à sua palavra, os maus dentre os justos. Amém, irmãos? Então essa colheita, essa separação dar-se-á dentro da própria igreja, né? Tá? Aquele irmão, aquela irmã que acha que isso será nos que estão fora, está completamente enganado. Isso será dentro da igreja, tá bom, irmãos? Tá certo? Aqueles que não estão na igreja, então eles já estão diretamente destinados, né, ao fogo do inferno. Só que antes passarão pelo julgamento do trono branco, para então aí chegar a este ponto, né? Mas agora aqueles que estão dentro da igreja, é dentro da igreja que dará essa separação da qual a palavra nos instrui nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, a hora que você for ver o vídeo. Então é isso, irmão, tá certo? Tá? Deus abençoe os irmãos, ficam todos na paz do Senhor Jesus, e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém! Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.